Graça e paz, povo de Deus, que é o profeta Bora com mais um vídeo para vocês, para edificar nossas vidas. Graças a Deus que estamos aí caminhando, ensinando. Deus tem me dado inúmeros temas e o tema de hoje é polêmico, né? Comportamento sexual no casamento. Não se preocupe, não vou estar aqui neste momento falando sobre posição ou coisa parecida. Mas, primeiramente, nós sabemos que é um tema polêmico. Por quê? Porque é contrário à direção em que o mundo está posicionado na questão do casamento. Então, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Olha o que diz a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Trocam a verdade, o que é certo, pelo que é errado. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou através da palavra de Deus, e a regra é a vontade de Deus, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vamos nos deter aqui. Então a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus mostrou a sua vontade, o seu posicionamento, aquilo que Ele quer entre as pessoas, entre o ser humano, em especial entre o homem e a mulher. Então, quando Ele vê pessoas mudando o que é justo pelo injusto, achando que são sábios, né? O texto mais na frente mostra que Ele pune por causa disso. Então ele está falando que as pessoas têm conhecimento, porque têm conhecimento da palavra de Deus, e fazem o contrário. Por quê? Porque lhes apraz. Vos és agradável, necessário. Eu costumo dizer que as situações que nós vivemos são sequências de atitudes que o inimigo ele realizou ao longo do tempo e levou a sociedade, a igreja, né, junto com essa tragédia. Então vamos lá, o tema é polêmico, mas vamos desenrolar um pouquinho. Espero que vocês entendam, tenham paciência, porque choca a realidade, né? Existe hoje uma ideia de igualdade para com tudo. O mundo acha justo mulheres e homens terem o mesmo direito. É legal. E no aspecto pessoal, isso é muito justo. Ou seja, pessoa para pessoa é muito justo. É porque a mulher concorre os mesmos caminhos que o homem.
Não era para ser assim. Por quê? Porque Deus não criou a mulher para fazer trabalhos que era atribuição do homem. Mas a sociedade, mais o inimigo, usou das suas artimanhas e transformou isso em justificativa. Olha o que ele está dizendo, que aí daquele que pegou o que é justo, né, e hoje justificou. Pegou o que é injusto e o justificou. Então, é o que está acontecendo. Justo é justo, mas quando falamos de casamento, relacionamento conjugal, aí a coisa muda de figura. Então, o que acontece é que a consequência de sair igualmente para o mercado de trabalho, gerar renda igualmente no lar, hoje necessário, não estou dizendo que não é necessário, como eu já disse, vou frisar novamente, foi uma armação maligna e que pela igreja ser ausente, eu boto a culpa na questão do povo de Deus, na igreja, templo, na igreja, pessoas que administram, não igreja, eclésia, pessoas, né? Então, por isso que o inimigo ganhou o terreno. Por quê? Porque, como diz lá o texto, lá em Ezequiel 16, colocou para dentro dela coisas que lhe trariam vantagens, supostamente vantagens que a palavra de Deus, que o Criador diz que se prostituiu. E uma delas, vou afirmar, que é a ser instituição filantrópica. Ou seja, passou a prosperidade do povo de Deus para as mãos dos governantes servos de Baal. Você viu a gravidade? Tudo isso é uma consequência daquilo que foi plantado lá no passado. E vai piorar porque continua se regando. Então, cada dia mais vai aparecer mais atrocidades, né? E nós estamos vendo que você há de convir comigo que o profeta está certo, né? Não estou aqui para desestimular você, não. Estou aqui para ensinar o que é certo. Mesmo porque quando se morre, está sozinho com Deus. Você pode ter sido quem você quiser. Você vai estar sozinho com Deus. E aí, a palavra de Deus, a palavra dele, a Bíblia é que vai prevalecer. Então não tem o achismo, eu fiz e achei que era bom, deu certo, né? Resolveu o problema, mas lá na frente eu vou falar sobre isso, né? Só que você vai estar de cara com Deus e é a palavra que vai te julgar. Não é o profeta que vai te julgar. O profeta está te alertando. Não tenha isso como julgamento. Não me queira mal, mas tenha isso como uma oportunidade de você refletir naquilo que vocês estão fazendo lá fora e dentro do seu lar. Mas continuando aqui a palavra, mas quando falamos de casamento, relacionamento conjugal, aí a coisa muda de figura, a situação muda. Por quê? Porque o homem não tem a mesma natureza sexual do que a mulher. Aí muitos ou muitas dizem: eu não concordo. Quando eu estou falando na natureza, eu estou expressando que há uma diferença no apetite sexual. A mulher, ela é mais do que um instrumento
de sexo. Deus criou a mulher para ser o complemento do homem. Tanto que ela saiu da onde? Do homem. Para ser o complemento. Grosseiramente ou carinhosamente dizendo, vai da sua visão, da sua interpretação, a mulher é a fruta do homem. É por isso que ele faz atrocidade aí por causa da mulher, né? É a fruta do homem, é o alimento do homem. Se ele está bem com a mulher, se ele está bem resolvido com a sua mulher, ele prospera, ele vai para frente, né? Mas quando ele está mal, aí tudo desanda, a casa cai e acontece aí tragédias que a gente vê. Ah, mas você quer justificar isso? Não quero justificar, mas muitos não conseguem aguentar a perda, o rompimento, a separação. É uma parte dele vai embora e acabou. Essa que é a verdade. Aí muitos ou muitas dizem: eu não concordo. Lamento informar que você está indo contra o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele diz que o homem, colocando em fração, ele tem 3 vezes mais apetite sexual que a mulher. Se a gente for olhar isso em número, daria a mulher de 1 a 3 e o homem de 7 a 8. Isso é ciência, né? Já está estourando por aí vídeos aí que falam sobre o homem precisa para ser para expelir o mal do câncer, ele precisa ejacular em torno de 21 vezes. Aí entra a missão da mulher. Lógico, eu estudo muito essa questão sexual. Eu tenho vídeos para fazer pesados mesmo, né? Mas a importância da mulher está sendo comprovado na ciência. Mas se ela está preocupada em ser cabeça igual ao homem, aí o negócio não vai dar certo, como não está dando certo. Ah, mas o mundo diz que você vai ser submissa ao seu marido. Não é submissão. Eu estou falando isso para o povo de Deus, viu? O povo do mundo que não quer Deus, continue. Mas é como igual aquele meme. Continue. Né? Eu estou falando para o povo de Deus. Aqueles que se dizem ser de Deus, aquele que se batizou, aquele que aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Eu estou falando para vocês. Porque vocês vão ser julgados pela Bíblia. O pessoal do mundo também. Mas só que o pessoal do mundo já não tem um acordo, não querem nada com Deus, só vive o que aponta o nariz e está tudo certo. Agora vocês que estão se privando das coisas do mundo, deixam de fazer muita coisa por causa de Deus, parabéns para vocês. Mas se vocês não atentarem à palavra de Deus, vocês vão colher o mesmo fruto. Por quê? Se tornam rebeldes diante de Deus. Então vamos lá. Conhecimento científico, né, contesta esse pensamento que você tem de os dois têm a mesma cabeça. Isso não existe diante de Deus, né? A natureza dos dois são diferentes. A própria ciência e a criação de Deus também afirma isso. Então lá, e por causa desse entendimento, não são poucas as que não estarão no reino de Deus. É complicado. Lá, como diz em Gênesis 2, que Deus criou aí a mulher, né? Através do homem, para ser uma auxiliadora idônea, completa, né? E a mulher é completa. Eu sempre gosto de comparar isso a um robô. É um robô. Hoje nós temos a mulher que ela diz: espera aí, eu sou melhor que o homem,
Eu tenho sétimo sentido, tenho corpo elástico, uso as duas partes do cérebro, altamente desconfiada, né? E uma ótima administradora, além de ser muito trabalhadora. Por que eu vou me submeter ao homem? Na prática, você está certo, mas olhando lá na sua natureza, você tem toda essa capacidade, mas não foi para ser cabeça sobre o homem. Na verdade, esse mesmo sentimento teve Lúcifer, que achou que poderia ser igual a Deus. Igual a Deus. A gente for olhar na questão de alinhamento, nós costumamos dizer lá no quartel que antiguidade é posto. Para começar, Satanás não veio primeiro que Deus. A mulher não veio primeiro que o homem. Porém, veio capacitada. Por quê? Porque Deus lhe criou, lhe fez, lhe tirou dele, da costela, uma auxiliadora idônea. A palavra idônea vem de completa, para o auxiliar. Quem auxilia não é chefe. Vamos mudar isso na Bíblia, já estão mudando, né? Tem coisas que já estão mudando, né? Que eu sei, que eu já passei para vocês nos outros vídeos, mas só para vocês entenderem, né? E lá em 1 Coríntios 11:3, Deus deixa bem claro, antes de entrar em usos e costumes, qual é o posicionamento dele para todas as coisas. Por isso ele diz: aqueles que recusaram a justiça e implantaram a injustiça como certo. Então vamos lá, ele está dizendo lá, 1 Coríntios 11:3, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, homem é a cabeça da mulher. Se você não aceita isso, minha filha, vou dar um conselho para você: viva o mundo. Não perca seu tempo sendo religiosa. Não perca seu tempo. Deus não vai passar a mão na sua cabeça. E nem você, homem, que tem aceitado isso. Porque quando você aceita isso, eu sei que é difícil. Cara, você vê sua fruta ali, os pensamentos loucos, e você acaba aceitando para você não deixar a sua outra parte ali triste. Mas esse é um sentimento que ocorreu com Adão. Adão tinha pleno conhecimento do Pai, mas aí sua outra metade veio com novidades, que era injusto diante do Pai, e ele aceitou por amar muito a sua outra metade. Tá vendo aí como é que é? Então as pessoas amam mais o mundo, ele amou mais o mundo, ou seja, amou aquilo que surgiu no mundo, do que a origem, ao Criador. Para vocês entenderem que o negócio não é simples. Então quando você está aí batendo para ser cabeça, você está disputando com o seu marido, você está agarrando com unhas e dentes, porque é importante, mas também é espiritual isso, nos dois lados. Isso Deus me mostrou numa visão, né? A sociedade que promove isso são homens maus, que não servem ao Criador. A igreja que aceita isso são guias cegos que não servem ao Criador. Então tá desse jeito. É por isso que eu digo que a igreja não tem condição de ser arrebatada. Eu estou mostrando ponto a ponto. Ah, vai ficar com raiva de mim? Mas você, quando morrer, vai lembrar de mim. Você hoje pode estar com raiva de mim, mas quando morrer, vai lembrar de mim e vai lamentar por não ter dado ouvidos. A palavra de Deus não é a mim, não. Eu não sou ninguém. É a palavra de Deus que tá revelando para vocês. Se não serve, só lamento.
Ah, mas a mulher tem que trabalhar? É sempre esse ponto, né? Infelizmente, quem criou essas normas, a mulher dele não trabalha, porque é cheio da grana. Ele arrebentou os outros que tem que trabalhar. Né? Como eu já disse, a mulher é o alimento, é uma fruta essencial para o equilíbrio do homem. Porém, se ela se mostrar imatura, dentre as atribuições, evitar compromissos, nesse caso, não atendem ao chamado original. Veja bem, a mulher hoje não atende o chamado original. Portanto, é desagradável a Deus esse comportamento. Lógico, tem as mulheres aí que conseguem ir lá trabalhar. Eu estava vendo uma reportagem, um estudo, como era o dia a dia de uma israelita. Confesso que deu pena de ver. Deu pena de ver. E era o cotidiano de uma israelita. Eu vi uma reportagem terrível. Acordava cedo, já ia moer o trigo, depois ia fazer misturar a massa, depois ia botar no forno, depois saía para pegar água, andava uns quilômetros, dependendo do lugar. Fosse Judá, era mais longe ainda, e voltava, tinha que tomar conta das crianças, tinha que tecer a roupa, que era que fazia a roupa, né? Preparar a janta, e às vezes recebia visita ainda. Então, deu pena de ver. Então hoje, a mulher trabalha muito, isso, aquilo, trabalha, mas não é nem perto do que se trabalhou no passado, nem perto do que trabalhava uma sulamita, né? A ponto de vocês desprezarem o primeiro compromisso de vocês. Lógico, a mulher não tem obrigação de casar, mas se casa, ela assume lá um compromisso original, assim também como o homem. Eu sei que ele sozinho está complicado, ela tem que sair do mercado de trabalho, mas ela tem que atender a necessidade. Se ela não atender, ela está em pecado diante de Deus. E não é fazer com cara feia não, né? Porque é por isso que o diabo abre um shopping aí de prostituição. Porque lá as mulheres fazem sorrindo, em casa a mulher faz com raiva. Tá vendo aí? Por isso que o diabo ganha terreno, porque nós damos terreno para ele. A igreja dá terreno para ele. Isso é em tudo. Isso é um outro vídeo que eu já aprontei ontem, que ia pregar, mas esse aí surgiu na frente. Deus me deu hoje agora, fresquinho, para passar para vocês. Mas tinha um outro para falar sobre isso. Mas infelizmente, aí vou dar um exemplo. Imagine uma situação do seu homem tendo 3 vezes mais vontade e necessidade de ter relação. Imagine que as pessoas não veem esse lado, né? E você, na sua natureza, porque é natural da mulher, sem nenhuma, pois assim Deus te fez. E aí? O cidadão está lá azedo e você está na sua. Digamos que você faz hoje, você só vai ter vontade 7 vezes depois que ele tiver vontade. Como é que fica o negócio? Hein? As pessoas dizem, não, que você tem que fazer isso, que a mulher tem que se motivar para isso e aquilo. Estão errados. Isso é compromisso, isso é responsabilidade. Eu costumo dizer que o homem, ele é a eterna criança da mulher. Verdade. Por quê? Porque a mulher tem um filho, ela tem a obrigação de amamentar.
Acho que são mulheres, outras enrolam por aí, mete logo uma mamadeira, né? É verdade, nós sabemos disso. Mas as que são realmente responsáveis, elas atendem ao seu chamado na questão de ser uma boa mãe. E a mulher, para ser uma boa mulher, uma das atribuições dela é o relacionamento sexual instituído por Deus. Quando você faz o contrário, você está sendo desobediente a Deus. É aquilo que eu falo. Não perca o seu tempo. Então você está indo contra a natureza que Deus te criou. Você está sendo rebelde e você está dizendo que ele errou. Corajosa, né? Tem mulher corajosa por aí, né? Mas aí, vai morar com Deus? Não, não vai. Mas não vai mesmo. Mas é o profeta que está falando? Não, é a palavra de Deus que mostra. Nós estamos aqui, aqueles que são fiéis à palavra, para ensinar o que é certo. Ah, porque agora... Não. Agora o homem também não vai, como diz a linguagem, escovar a mulher. Não, isso é uma coisa que vai ser carinhosamente ali e tal, tratado ali, mas tem que ser feito. Né? O homem ele não tem escolha. Se você não atender a necessidade dele, amanhã depois ele vai estar com câncer. Com câncer. E quem é uma das responsáveis por isso? Vocês. Mas quem que vai julgar isso? Quem você acha que vai julgar isso? A sociedade? Não. A sociedade diz que você está certo. A sociedade diz que você não tem que se submeter a homem. E você não tem que se submeter a homem mesmo. Mas você tem que entender que é a sua missão diante de Deus. Ninguém, nenhum de vocês são obrigados a casar. Se quiser herdar o reino do céu, né? Mas se casa, se tem um compromisso, acima de tudo, com o Criador. Quando você desonra a mulher, quando você desonra o homem, você está desonrando a Deus e não passa por ele. Eu vejo muitos estudos falando sobre rompimento de casamento, que é o divórcio, né? Eu vejo que há um entendimento distorcido disso. Não é proibido você divorciar. Você pode divorciar. Se você não pode, é casar de novo. Por quê? Porque se você abriu mão do casamento, isso num casamento normal, né? Uma pessoa ali que rala junto contigo, que concorre junto contigo, que ajuda você, né? Aí, mas você, por não querer se submeter a ele, ser mulher, é verdade, ser a fruta dele, entendeu? Aí você diz, vou separar. Aí depois você resolve casar de novo. Se você vai casar, você vai mexer, você vai ser a fruta de alguém. Então isso é que Jesus condena. Então você deixou de ser a fruta, o alimento de um homem, para ser o alimento de outro. E vai fazer a mesma coisa. Então aí você se torna uma adúltera. E não herda o reino do céu. Nem você, nem aqueles que se ajudam contigo. Confusão Para a gente entender um pouquinho o negócio de separação, que ele tem muita besteira por aí. Não é que não pode, mas o mundo tem colocado o entendimento que você é um objeto na mão do homem. A mulher é objeto na mão do homem quando ela está lá, na vitrine lá, quando ela está no shopping lá, né, fazendo programa, aí ela é objeto na mão do homem. Infelizmente, por incompetência daquelas que estão em casa. Que o homem vai para lá por mais incompetência daquelas que estão em casa, que querem ser as machonas, querem dizer a hora que o cidadão vai provar a fruta, querem medir a fome dela com a fome do homem. Aí tem essa tragédia que nós vemos. A verdade é essa. Aí acham que vai herdar o reino do céu porque é beata na igreja.
porque prega o Evangelho, mas erra lá no início. Ela erra lá em Gênesis, né? E muitos homens também que se comportam como Adão se comportou. Isso aqui é verdade, tem muita gente aí que apoia o que está errado. Quando a gente fala, a gente é machista, né? Eu já ouvi cada coisa, questão de machismo aí, mas ninguém chama Deus de machista. Se você chamar Deus de machista, pode me chamar de machista, não estou nem aí. Mas no fundo, vocês estão chamando Deus de machista. Você não bota da boca para fora. Mas o coração está dizendo, e Deus sonda o quê? Coração. Isso aqui é verdade. A verdade é que no sentido espiritual, o homem e a mulher, eles estão errados. Por quê? Porque a questão de você aceitar, criar outros meios para substituir essa falta, porque existe. É por isso que a gente vê muito adultério, muita prostituição, muita coisa errada na igreja. Na igreja, o mundo não deveria entrar na igreja. Mas por que entra? Porque a luz está fraca. Porque a presença de Deus está fraca. Para não dizer que já foi, né? Está fraca. Então, o comportamento que se tem de conformismo, de aceitar o que é errado, aborrece a Deus. E Ele permite que os males entrem e entra forte mesmo. Então hoje em dia a gente vê os casamentos se acabando, e eu acho até que isso não acaba mais, porque o homem ele é mais paciente do que se pensa. Porque a fome sexual que o homem passa não é brincadeira. Não é brincadeira, vocês não podem medir isso. Porque, imagine, o cidadão aí 3 vezes mais apetite na sua frente, vocês nunca vão poder medir isso. Só que a sociedade diz que você não tem que se submeter, que você não tem que cuidar. Quando você trata do seu marido, você está cuidando dele, você está fazendo a manutenção do seu casamento. Vai tirar, sabe o que? O ciúme, a desconfiança, vai parar de sonhar com besteira. Tem muita mulher que sonha com o marido está dando para outra. Tá. A verdade é essa, né? Aí pronto, que já estava ruim, fica pior. Aí ela tem a desconfiança. E o castigo dela é qual? Se negar. Usa como ferramenta de barganha, de disciplina. Deixa o cidadão com fome, né? Aí depois fica com medo dele achar uma outra na rua. Mas é homem de Deus, né? Realmente homem de Deus vai ter que aguentar calado. Quem aguenta as broncas, as queixas do homem de Deus, sabe quem é? É Deus. É Deus. É Deus que aguenta as queixas. Só que tem coisas que o homem que tem que resolver. Eu sou contra o divórcio, né? A Bíblia fala que Deus abomina isso. Por quê? Porque Deus ele não criou o homem, o ser humano, o homem e a mulher para separar. Mas o casamento também hoje virou chave de cadeia, que tem de mulher aprontando aí, e o cara está no risco de parar numa cadeia. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Que tem de homens por aí passando fome com mulher dentro de casa. Não é brincadeira.
para encerrar, eu quero dar um testemunho de uma pessoa que, segundo ela, morreu. Já falei isso no outro vídeo, que eu acho muito interessante. E ligou um alerta. Eu não estava vendo por este lado. E depois desse testemunho eu comecei a olhar. E eu tenho que concordar com esse testemunho. Ou verdade ou não, é um testemunho. O cidadão morreu, teve uns minutos morto. Segundo ele, Jesus levou ele relata como o reino do céu, mas ninguém foi no reino do céu, né? Então eu vou dar o nome de paraíso. Paraíso, sim. E ele disse que estranhou. Preste atenção. Estranhou porque ele não viu quase mulher lá. Não vamos dizer que Deus é machista, viu? Só está levando macho pro reino do céu, né? Porque há muitas mulheres capazes de falar isso. Há muitas. Mas acendeu um alerta. Aí eu fui pesquisar, comecei a analisar, comecei a trazer as coisas na mente. E o que ele falou é possível mesmo. Então, a mulher tem que ter cuidado. Ela está em ascensão pro mundo. Pro mundo é notório. Não tem como esconder isso. É de bater palma. Mas para Deus, vocês estão se perdendo. Estão se perdendo. Me desculpe, eu acho que eu vou até perder alguns seguidores por causa disso. Por quê? Porque não aguentam a verdade. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos as pessoas rejeitarão a sã doutrina. Verdade. Rejeitarão a sã doutrina. E as pessoas não pregam a verdade hoje porque tem medo de perder os seguidores. Eu tenho medo de perder Deus, de perder minha salvação, deixar de morar com meu amigo Deus, com meu Senhor Jesus. Aí eu tenho. Então, não façam isso. Pelo contrário, divulguem, alertem. Tem muitos casamentos para acabar aí. Muitos. Mulheres atropelando, falando que querem com o seu homem. O cara rala, trabalha, pode não ser muito ativo porque o mundo espiritual está nesse momento. Vocês estão vivendo um momento espiritual. Deus me mostrou isso. Eu falo isso no meu primeiro vídeo há 10 meses atrás. É um momento espiritual que vocês vivem. Mas não está sendo agradável a Deus. Está sendo uma solução? Está. Está resolvendo alguns problemas financeiros? Está. Mas não está agradando a Deus. Porque o fim de tudo isso é morte. E morte eterna. Que Deus abençoe aos casais. Não vou entrar em detalhes de comportamento sexual. Vou dar uma dica para vocês. A palavra de Deus diz lá, o apóstolo diz: vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos em tudo, para que não haja escândalo na igreja. Tiraram o escândalo, tiraram, viu? Da Bíblia. Mas quem tem a palavra na tábua do coração não vai ser envergonhado. Se envergonhado é jogado no lago de fogo e enxofre pelo próprio Criador, viu? Então, se atentem à sua missão, à sua responsabilidade. Na questão do posicionamento entre o homem e a mulher, na questão sexual, quando você cumpre a sua missão, você se realiza. Assim como você cumpre sua missão sendo mãe,
amamentando seu filho. Uma boa mãe é aquela que cuida do seu filho. E uma boa esposa, uma boa mulher é aquela que cuida do seu marido. Aí nenhum mal entra. Blinda o seu casamento, blinda a sua família, porque o que nós estamos vendo aí é falta de posicionamento. Que Deus abençoe a nós todos. Divulguem, compartilhem, tenham coragem. E em breve Jesus está voltando. Em nome de Jesus, amém.